Sábado, dia 1 de novembro de 1755, 9h30 da manhã. Lisboa é sacudida por um enorme terremoto, aquele que viria a ficar conhecido como o Terremoto de Lisboa de 1755. Há um minuto atrás, tudo era bem diferente. Agora, Lisboa treme e tudo nunca mais será como antes. Caros amigos, eu sou o Ricardo Veloso. Vocês são sempre muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas. E hoje eu vos vou falar um pouco sobre o grande terremoto de Lisboa de 1755. Antes, porém, peço para deixar ficar aqui o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever se por acaso ainda não é inscrito por aqui. Nós agora apenas começaremos a fazer vídeos relacionados com a história de Portugal ou a história do mundo e sempre lhe mostraremos lugares excelentes por onde nós da equipa vamos passando para que vocês também conheçam um pouco da história tanto de Portugal como de outros lugares. Então, caros amigos, sem mais demoras, já se inscreveu? Já ativou o sininho? Ótimo! Vamos então para o vídeo. 9h29 da manhã. Lisboa ainda é uma cidade igual a tantos outros dias. Dentro de um minuto, tudo mudará. Aquele sumptuoso Palácio da Ribeira, a grande biblioteca do Palácio Real, o Convento do Carmo, que viu lá falecer Dom Nuno Álvares Pereira, também conhecido como São Nuno de Santa Maria. Pouco falar, por exemplo, de grande parte da arte manuelina de Lisboa. Às 9h29 da manhã, ainda tudo isto existe. São 9h30 da manhã e Lisboa começa a tremer. Tudo isto que eu falei anteriormente começa a cair, começa a tremer e a ser totalmente destruído. Estima-se que cerca de 1/3 de toda a cidade de Lisboa desapareceu em apenas 2h30. Segundo algumas fontes mais credíveis, Lisboa tremeu em sucessivas réplicas durante 2h30. 2h30 de profundo horror, em que podemos comparar a você, amigo espectador, que está desse lado, na sua casa. Você amanhã sai à rua e imagina a rua onde você mora totalmente destruída, nada mais existe. É um pouco este o sentimento que existia no dia 2 de novembro de 1755. Mas vocês podem me perguntar, Ricardo, mas então, dados mais concretos do terremoto, o que é que podemos saber sobre ele? Bem, estima-se, segundo alguns estudiosos, que o grande terremoto de Lisboa de 1755, do dia 1 de novembro, terá atingido a marca entre 8,5 para aqueles mais conservadores, até a um máximo total de 9,5. O mais forte da história da humanidade, pelo menos da humanidade recente, se ele de facto tiver ultrapassado os 9,5. Independentemente disso, a Baixa de Lisboa é praticamente toda destruída. Logo vêm outros dois problemas a caminho. O povo, ao ver tudo cair, tudo desmoronar à sua volta, tenta fugir. Porque criou-se um segundo grande problema, que foi os incêndios.
E vocês dizem-me, Ricardo, mas como? Como é que tem incêndios num terremoto? Caros amigos, não vamos esquecer que em 1755 ainda não havia lâmpada elétrica. Então tudo era feito à luz da vela ou de fogueiras em lareiras de casa. Com as coisas todas a desmoronar, também as lareiras desmoronam nas próprias casas das pessoas. Também as velas acesas nas igrejas, no dia de todos os santos, também as velas caem. Tudo isto provoca incêndios numa Lisboa que ainda muito tinha de madeira. Lisboa arde numa intensidade brutal. E o povo entalado entre a terra que treme e o fogo que arde tenta fugir para o único sítio que talvez lhes parecesse seguro. Falo do caso à beira-mar, à beira-tejo. Lá embaixo na baixa, um baú. Problema. Grande problema. E o problema disto foi perto das 10 horas, pouco mais. Forma-se um grande tsunami, em que algumas fontes dizem que poderá ter chegado aos 20 metros de altura. Ali logo falecem cerca de 1.600 a 2.000 pessoas, afogadas. Lisboa vira um alvoroço porque, de um lado, a terra treme, do outro lado, Lisboa arde. E agora, segundo o que dizem muitos, o mar vem avançando terra dentro. Imagine, amigo espectador que aí está desse lado, o terror daquele povo, no dia 1 de novembro, ao assistir tudo isto. Nós hoje temos uma distância bem segura, quase 400 anos. Naquele tempo, porém, eles viviam na primeira pessoa. Famílias despedaçadas, pessoas que nunca mais ninguém soube o que foi feito delas. Provavelmente foram afogadas no rio ou no mar. Ou então, provavelmente, morreram queimados nos incêndios. A verdade é que muitos deles nunca mais apareceram. No total, pós-terremoto, estimativas dizem que pode ter falecido entre 10 a 90 mil pessoas. Entre 10 mil a 90 mil pessoas. Se eventualmente tiver chegado perto dos 90 mil, isto dá um total de 30% de toda a população de Lisboa a ter sido morta num só terremoto. Lisboa tinha à data perto de 300 mil pessoas. Num só dia morreram, se estes dados forem corretos, porque não há consenso, mas se os dados de 90 mil forem corretos, 30% de toda a cidade morre. E o que é que se perde, propriamente dito? Eu já falarei mais daqui a pouco o que é que se perde, mas de facto é muitíssimo. Vocês dizem, o que é que se perdeu? Bem, as perdas são incalculáveis. Lisboa vê desaparecer muita da sua cultura, muita da sua monumentalidade. Aqui nesta imagem, por exemplo, caros amigos, vemos o que nos resta daquele que era um dos mais magníficos conventos de Lisboa. O Convento do Carmo. O Convento do Carmo havia sido mandado fazer por Dom Nuno Álvares Pereira, depois deste se haver retirado do exército, ele, terminadas as lutas pela independência de Portugal, Dom Nuno ele manda fazer várias igrejas, vários conventos,
por todo o país. E este Convento do Carmo de Lisboa é, de facto, um deles. Aqui neste lugar ele falece, aqui neste lugar ele morre no dia 1 de novembro, curiosamente, de 1431, dia de Todos os Santos. E o seu túmulo então era aqui, na igreja deste convento. Com o terremoto tudo fica destruído e a localização ao certo do seu túmulo deixamos de o saber. Caros amigos, não é só o Convento do Carmo que Lisboa perde. Não é só este monumento magnífico que fica em ruínas. Perdeu-se a grande biblioteca real, que tinha vários documentos importantíssimos da história das navegações. Por exemplo, tinha lá os planos do Vasco da Gama, da viagem do Vasco da Gama, caminho marítimo para a Índia. Tinha-se lá, por exemplo, alguns quadros de Rubens. Tinha-se lá, por exemplo, alguns documentos muito importantes do tempo ainda das navegações e ainda também do tempo por exemplo, de alguns do início da nacionalidade. Tudo isto se perde. E não é exagero dizer que no dia 2 de novembro, falando apenas estritamente do património, Lisboa havia ficado muito mais pobre. Além do Convento do Carmo e da Biblioteca do Real, perdeu-se o Palácio da Ribeira, que havia sido o paço real durante vários séculos. Perdeu-se. Claro que muito daquilo que se altera após o terremoto, a construção dos edifícios. Aqui, nesta imagem, por exemplo, temos uma maquete daquilo que era a gaiola pombalina. Assim ficou conhecida como gaiola pombalina. E é o quê? A gaiola pombalina nada mais é, caros amigos, de que um tipo de construção à base de madeira, que é englobada no meio de alvenaria das casas, edifícios, no geral. Infelizmente, hoje não se conservam gaiolas pombalinas originais, porque elas eram feitas de madeira. Então nós estamos no século XXI e assim, as que existiam há algum tempo atrás não eram a 100%. Então, originais mesmo já não se conservam. Daquelas primeiras mesmo já nenhuma se conserva. E o que é que esta gaiola pombalina, o que é que ela faz? Ora bem, ela é então feita de madeira, que é incorporada, portanto, ela é incorporada como se diz, ao edifício, não é? Prevenindo que futuramente, se o sismo vier, a madeira vai dilatar, vai absorver muito do impacto, porque a madeira é algo flexível, enquanto que a alvenaria não é algo flexível, é algo que não lida muito bem com grandes ondas sísmicas, não é? Então, a ideia da gaiola pombalina é uma estrutura que ajuda a manter a casa ou o edifício que for em segurança. O problema disto, caros amigos, é que
Isso é mais fácil dizer do que fazer. Não é? De qualquer forma, foi testado, meteram tropas a marchar em cima na altura das gaiolas, a ver se aguentava o impacto do sismo, e aguentou. Então elas foram introduzidas nas construções na Baixa Pombalina, que é na Baixa de Lisboa. Né? Caros amigos, basicamente o terremoto foi isto. Teve estes impactos que falámos aqui. E disse que teve impactos até ao dia de hoje. Porquê? Simples, grandes problemas, grandes tragédias, não é? E a nossa dívida externa começou a subir, foi nesta época. Não é? Embora, para ser verdadeiro, já não temos dívidas daquele tempo, mas os impactos em termos financeiros no país, Portugal nunca recuperou. E portanto, muitos destes impactos vêm do tempo do terremoto. Em termos sociais, é só o amigo espectador imaginar o que é você perder amigos, você perder conhecidos, vizinhos. O que é, se aqueles dados estiverem 100% certos, você perder 30% da população de uma cidade num único dia é muita coisa. E os impactos estruturais na sociedade foram imensos. E em termos políticos também. Porque passado o terremoto é preciso arranjar alguém que reconstrua a cidade. Alguém que tenha uma mão de ferro. Nasce aí o Marquês de Pombal. Não é que ele não existisse, já era inclusive primeiro-ministro do rei, mas o seu poder é muito alargado depois do terremoto. E ele vai ter um papel muito importante, porque ele consegue reconstruir Lisboa em pouco tempo. Com o Marquês de Pombal a subir na popularidade perante o rei, há outras figuras que não vão ter essa popularidade. A chamada velha nobreza, do que é o caso, por exemplo, dos Távoras, da família Távora, vão ser todos exterminados praticamente. O próprio padre Malagrida, que vinha do tempo do grande clero, um dissidente do rei, é morto também no ano seguinte, em 56. Então, politicamente vai ser uma época também muito agitada, que é o final da década de 50. Em toda a década de 50 do século XVIII, vai-se ver um aumento do poder real, uma tentativa disso. E vai ser algo progressivo até 1777, quando falece o rei Dom José. Marquês de Pombal perde todas as suas honrarias, porque também não caiu nas graças da Rainha Dona Maria. E acaba praticamente com muito pouco. Para quem quiser visitar o túmulo do Marquês de Pombal, ainda se conserva na Igreja da Misericórdia, em Lisboa, quase que anónimo. Talvez um dia a gente indo a Lisboa eu lhe possa mostrar, caro amigo espectador, onde fica o túmulo de um dos grandes homens de Portugal. Caros amigos, eu sou então Ricardo Voz e estive consigo a falar hoje sobre o grande terremoto de Lisboa de 1755, de 1 de novembro, o dia que destruiu grande parte da cidade de Lisboa e que teve impactos profundos no imediato e até aos dias de hoje. Fique bem, deixe o seu comentário a falar de onde você nos assiste, se gostou deste vídeo, o que é que você gostaria de ver aqui no canal. E já sabe,
Eu volto uma outra hora com mais vídeos. Um forte abraço, até à próxima. Tchau!